Cristo, e pela força do Espírito Santo, que abençoeis esses vossos filhos, que como diáconos sirvam a sua igreja com o mesmo amor com quem serve cada um a sua esposa e aos seus filhos. Dai, Senhor, a esses irmãos a graça de ver renovada em toda a sua família a fé que carregam no coração, e pela experiência matrimonial, que também sejam cada vez mais estreitos os laços que pelo vosso serviço eles exercem na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Dai, Senhor, a cada um a sabedoria necessária, a inteligência que convém, e que esses filhos, imbuídos com graças e dons do Espírito Santo, possam pregar, pela força do Evangelho, o nome que está acima de todo nome, e possam ser felizes no serviço que realizam, especialmente pelo serviço da caridade. E meus irmãos, na alegria de saber que vocês conduzirão bem a escola a qual foram chamados para direcionar, eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostaria de começar cumprimentando meu querido irmão, Padre Adilton, colega do curso de Teologia, irmão pelo coração. Cumprimento também o Padre José, aqui presente, amigo de muitos anos. Cumprimento ainda o Padre Érico, capitão-tenente que serve na Marinha. Cumprimento também na pessoa de Moreno, nosso diácono, todos os diáconos aqui presentes. Gostaria também de cumprimentar os queridos irmãos da Irmandade, dessa venerável Irmandade do Santíssimo Sacramento em Nossa Senhora da Conceição da Praia. Cumprimento também Davi, o nosso regente, que conduz o nosso tão amado coral. Cumprimento a juíza da nossa festa, Jéssica, aqui presente, que tem a alegria de conduzir neste ano a graça que nós estamos celebrando. Cumprimento também os queridos irmãos da Marinha do Brasil, especialmente o vice-almirante Viveiros, aqui presente. Muito obrigado, é uma graça muito grande a sua presença, como também os oficiais e praças que servem nessa tão amada Marinha. Quero cumprimentar ainda de modo mais do que especial os queridos irmãos de Salvador, desta tão amada Bahia. Vocês não podem imaginar a emoção e a alegria de poder voltar a essa cidade onde morei durante 30 anos. E acreditem, filho do mosteiro de São Bento, aqui tenho nessa cidade o meu coração enterrado. Aqui está muito da minha alegria, e aqui hei de ser enterrado depois da minha função de bispo da igreja, para daqui partir, se for da misericórdia do Senhor, porque somente Ele sabe de todas as coisas, para o reino definitivo. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o final do século XV foi muito difícil para todos os povos. As lutas entre as nações fez com que alguns países menores, mas que haviam desenvolvido profundamente a sua marinha, chegasse a um único desejo: precisamos encontrar um caminho para as Índias diferente do conhecido, porque nos está sendo proibido chegar lá e comercializar. Ora, um homem genial chamado Fernando de Aragão e sua esposa Isabel tomaram uma decisão: é preciso encontrar um novo caminho, é preciso chegar a novas terras, é preciso ter a coragem de ingressar no grande oceano Atlântico para descobrir em terras novas uma nova rota, para que assim o nosso povo possa crescer. E esse homem genial chamou um outro homem genial para conduzir as naus espanholas até o lugar onde ele imaginava que se conseguiria tal rota. Resultado, foi convidado Cristóvão Colombo, ainda muito jovem, mas um aventureiro, um homem que tinha um coração
totalmente dedicado ao mar. Um homem que alentava o seu coração com as ondas do oceano. Um homem que a cada dia olhava a partir do Tejo e dos outros rios que passavam por Portugal e por Espanha, o desejo imenso de poder realizar não apenas o seu sonho pessoal de terras novas, de novas rotas, de novos caminhos, mas um desejo imenso de, sangrando os mares, realizar os grandes sonhos que trazia no coração. E lá estava Cristóvão Colombo, com os marinheiros da Espanha e de Portugal, com as naus preparadas para finalmente sangrar o grande oceano. Mas, naquele dia, Fernando de Aragão e Isabel chamaram Cristóvão Colombo ao palácio e disseram: Cristóvão, aqui está um presente que eu desejo que você entregue às terras novas que você há de descobrir. Aqui está um presente que ninguém na nau deve reconhecer, senão você. Aqui está um presente que nós desejamos que chegue antes de nós às novas terras, e você há de descobri-las. Aqui está um segredo do Estado espanhol, que você só vai revelar diante dos outros, caso descubra novas terras. Pois bem, o presente era grande, era quadrado, e esse presente foi dado na mão de Cristóvão Colombo. Ora, as naus espanholas ingressaram no grande oceano, e vivendo em meio às alegrias e aos medos, em meio às tempestades e às serenidades, esses homens, sem que o soubessem, foram conduzidos por outras correntes. A mão de Deus estava ali. Esses homens ingressaram no grande oceano, sabendo da fragilidade dos seus navios, mas foram capazes de levar naquelas pequenas naus o coração de uma nação. E assim, ingressando no grande oceano, acabaram chegando às costas de Santo Domingo. Pois bem, ali estavam novas terras. Era o dia 12 de outubro de 1492, e naquele momento o grande segredo precisava ser revelado. Desceu Colombo com alguns homens, com alguns marinheiros, pegaram um barco menor e foram para a terra, mas não pisaram na terra, ficaram ainda dentro da água na baía de Santo Domingo. E ele observou e viu os primeiros nativos que começaram a aparecer ali naquela baía. E antes de pisar na terra de Santo Domingo, da nova terra que vai se chamar América, esse homem, não tem dúvida, abre o presente. É um quadro, e nesse quadro está o desenho Nossa Senhora das Mercês. E esse quadro que até hoje é guardado na Espanha, essa mulher apresenta diante de todos o Salvador da humanidade, Jesus Cristo. Pois bem, Colombo saiu da água, e antes de que seu pé pisasse na terra totalmente, ele bateu aquele quadro 3 vezes no chão para dizer: esta terra pertence a Jesus Cristo, esta terra pertence ao Salvador da humanidade, esta terra nasce pelo nome daquele que é o único Senhor, trazido pelo seio da Virgem. E ali se completava, naquela terra nascente, nessa história de todas as Américas, o sonho não apenas de Fernando e Isabel, mas o sonho de toda a Europa, que desejava o novo, que desejava novas terras, que desejava fazer chegar aos confins do universo a palavra de Deus, que salva, que transforma e que dá vida. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, nascemos sim sobre a égide do Salvador. Esta terra de São Salvador da Bahia tem a alegria de ter no próprio nome a alegria de todas as nações. Não foi à toa que toda a América foi batizada naquele momento pelo nome daquele que é Redentor. E Jesus Cristo veio trazer para nós
tudo aquilo que há de mais novo e de mais belo que nós podemos desejar e querer. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, havia chegado o momento definitivo da história da humanidade. Deus nos falou por Abraão, por Isaque e por Jacó. Havia chegado o momento definitivo, e apesar de toda a misericórdia de Deus para com o seu povo, esse mesmo povo permanecia com o coração duro. Esse mesmo povo, ao invés de olhar para Adonai, preferia os deuses. Esse mesmo povo, ao invés de voltar o seu coração para aquele que lhe criara o paraíso, fazendo com que tudo nascesse, esse povo permanecia pela boca dizendo sim a Deus, mas pelo coração dizendo não ao seu projeto. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus olhou mais uma vez para toda a humanidade e disse: é preciso recriar todas as coisas. Ora, Adão lá no paraíso desejou ser Deus e ruiu por causa do seu pecado. Deus do céu desejou ser homem para salvar toda a humanidade. Pela miséria introduzida pelo pecado do primeiro casal, nós descobrimos o que é o pecado, o que é a morte, o que é a corrupção e o que é o mal que existe nesse mundo, colocado nele pela obra de Satanás. Porém, pela força de um homem, a vida veio definitiva para todos nós. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, na plenitude do tempo, o Pai resolveu olhar toda a terra, e haveria de escolher alguém para que esse Salvador chegasse até nós. Foi o que nós ouvimos nesse capítulo 1 do Evangelho segundo Lucas. Quem seria capaz de responder a esse projeto? Quem seria capaz de jamais arregar? Talvez a filha de Herodes, com todo o poder que tinha, e assim facilmente Jesus Cristo seria conhecido. Não, jamais isso poderia acontecer, porque Jesus não podia nascer de mãos ensanguentadas. Quem poderia ser? Apenas pela beleza? Não. Deus queria alguém que fosse capaz de lhe responder um sim que fosse definitivo. E assim, depois de visitar toda a humanidade, depois de ir de casa em casa, depois de olhar o coração de todas as jovens que podiam gerar para o Pai um filho para a salvação da humanidade, ele chega definitivamente a Israel, a uma pequena vila chamada Nazaré, e ali ele olha a humildade de uma jovem, de uma serva. Havia naquele tempo várias discussões na sinagoga de quem seria o ventre escolhido por Deus para trazer o Messias, e muitas jovens diziam: talvez Deus me escolha porque eu sou assim, porque eu ajo dessa forma. Mas certamente naquela jovem não havia essa intenção, porque naquele coração não havia orgulho, apenas simplicidade. No coração daquela jovem não havia outra possibilidade senão olhar para Deus e encontrar em sua própria vida a misericórdia do Senhor. E lendo o coração daquela jovem e sabendo que mesmo com sua pouca idade ela seria capaz de dar uma resposta definitiva, o Pai envia Gabriel, o seu anjo, para lhe fazer uma pergunta definitiva que nós ouvimos no capítulo 1 do Evangelho segundo Lucas, há poucos instantes. Ali estava uma pergunta definitiva, e ali estava a necessidade de uma resposta também definitiva. Ora, como se fará isso? Perguntou Maria, se eu não conheço o homem. Para Deus nada é impossível. Foi essa a resposta dada para o anjo. É essa resposta, meus irmãos e minhas irmãs, dada para mim e para você nesta noite. Para Deus nada é impossível. Resultado, a jovem responde: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Ao dizer escrava, ela quis dizer: sou totalmente dependente do seu plano. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Quis absorver a palavra para poder pronunciá-la.
e aquilo que seria gerado no coração da jovem era a palavra, Jesus Cristo, Deus encarnado em nosso meio, Salvador vindo para todos os povos. E ali, naquela resposta, toda a humanidade finalmente abraçou, viu, contemplou o Salvador tão esperado. Meus irmãos e minhas irmãs, a igreja respeita e venera os seus heróis, mas a igreja olha com mais especial amor para aqueles que nos inícios foram capazes de realizar atos que nós não podemos nominar, porque a graça foi tão grande, a expectativa foi tão enorme, que nenhuma palavra poderia dizer desse projeto do Pai. Nós veneramos a Virgem Maria como mãe da igreja simplesmente porque o Pai a escolheu. Não fui eu que a escolhi, não foi você que a escolheu no primeiro momento, foi o próprio Pai que, podendo fazer com que Jesus voltasse de uma forma triunfal, como nós esperamos nos últimos tempos, no grande dia da parousia, no grande dia do arrebatamento, Jesus poderia ter vindo dessa mesma forma no primeiro momento, mas não, Jesus quis vir até nós através de uma mulher, para que a humanidade pudesse sentir no próprio corpo de Jesus a bondade de Deus. Deus se fez homem para que nós, homens, pudéssemos alcançar o divino. Deus se fez homem porque desejava única e exclusivamente a graça de um tempo novo para todos nós. Deus se fez homem e se fez pelo seio da Virgem, sem participação masculina. Ora, nós sabemos que pela tradição de Israel, como é até hoje nas comunidades ortodoxas, que no primeiro dia do matrimônio, o jovem rapaz era obrigado a quase que violentar a sua esposa, para marcar pelo véu do casamento, pelo véu do sangue, que ele havia comprado uma pessoa, e ela era, aquela marca do sangue, era a marca de que essa jovem era virgem. Se Maria tivesse tido um ato sexual com José, Jesus teria nascido através de uma violência, e Deus não podia assim nascer. Portanto, Maria disse perfeitamente: eu não conheço homem, como isso é possível? Para Deus nada é impossível. Para que Jesus pudesse nascer, não da violência, mas por um ato total de recepção e de amor doado. E é isso que nós encontramos no exemplo da sempre Virgem Maria. Sim, eu quero. Sim, eu vou fazer. Sim, eu continuarei respondendo até o fim da minha vida. E é essa perseverança que nós encontramos nessa mulher, plenamente mãe, mãe de Jesus, mas também ao mesmo tempo discípula do seu filho. Conseguiu enxergar em sua casa não apenas aquela que ela gerou pelo ventre, mas aquela que foi capaz de ser escolhida pelo próprio Pai, gerado no ventre do Pai, para que assim pudesse gerar para nós o Salvador da humanidade. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, é essa graça de toda uma vida. E o que essa mulher fez? Tudo largou por causa de Jesus Cristo. Quando nós a encontramos na história da salvação, nós encontramos sempre o sim dado por aquele coração que foi totalmente disponível para Deus. Largou sua terra, teve o seu filho de casa em Belém e não reclamou, o enfaixou com todo o amor. Depois saiu com Jesus Cristo, após servi-lo durante 30 anos em Nazaré, de forma oculta. E Jesus, no início, mamou do seio da Virgem. E Jesus comeu do prato preparado, conforme a tradição de Israel, pela Virgem Maria e pelo trabalho de José. E assim, durante 30 anos, ninguém mais pôde ouvir palavra de salvação, senão essa mulher, pelo contato que havia com seu filho, porque até os 10 anos de idade, cabia à mulher judia dar formação para o seu filho. Então, enquanto homem, Jesus foi preparado por aqueles lábios, porque ela falava não apenas de uma palavra humana, enquanto preparava para ser homem, mas ela falava também das tradições de Israel.
já sabendo que o seu filho haveria de levar para toda a humanidade a palavra divina que salva e que transforma. E depois de 30 anos vivendo em sua casa de forma oculta, ele sai, e ela também ao seu lado vai viver todas as realidades do Evangelho. Repetirá em sua vida certamente o batismo que o próprio Jesus quis receber de João Batista, e ao longo do tempo haverá de sentir a humilhação de sua família quando disse que Jesus estava louco. Foi atrás de Jesus em todo o tempo e nunca faltou a sua presença, especialmente nos momentos cruciais. Todos foram embora, ali estava sua mãe aos pés da cruz. Todos foram embora, ela foi sepultá-lo. Todos foram embora e agora apenas um pequeno grupo estava em Pentecostes, e ali o texto nos diz que estava também Maria e outras mulheres. Resultado, recebendo o Espírito Santo, ela confirmou uma trajetória de vida totalmente doada para o Senhor. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, esta é a resposta que a esse exemplo nós devemos dar a Deus. Sim, deve ser a resposta de toda a vida, se nós desejamos a vitória definitiva, se nós desejamos construir aqui e agora esse projeto maravilhoso do Pai. Isso nos garante a certeza da vida eterna. Sim, devemos repetir com a sempre virgem, porque esse deve ser o coração cristão: olhar para Jesus e olhar também para aqueles que foram capazes de tudo deixar por causa desse projeto de amor, principalmente para aquela que nos serve como exemplo principal do que nós denominamos discipulado. Eis aqui a serva do Senhor. Sim, 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 foi a resposta da Virgem. Sim, deve ser a nossa resposta a cada instante, enquanto transformamos a realidade desse mundo que muito fala de Deus, mas que vive como se Deus não existisse, que conhece a palavra de Deus, mas que tantas vezes não é capaz de segui-la, de praticá-la, que conhece todas as leis que regem o universo, mas ainda odeia o seu irmão, o massacra e o coloca na sarjeta. Hoje mais do que nunca nós pedimos a intercessão da Virgem Maria. Hoje mais do que nunca nós queremos olhar para esse exemplo. Hoje mais do que nunca nós queremos voltar o nosso coração para aquela que foi todo o coração, para aquela que olhou para o seu Filho como seu Salvador, para aquela que insiste em nos dizer no mais profundo de sua alma para a nossa alma: fazei tudo aquilo que Ele vos disser. Ora, se assim agirmos, conheceremos a alegria da salvação que a Virgem já conhece, porque está no céu diante do seu Filho. Disso nós não temos dúvida. Se assim fizermos, caminharemos com toda a Bahia ao encontro daquele que é o único Salvador. Se assim fizermos, faremos parte de homens e mulheres que, sangrando o oceano, terá coragem de bater na areia da praia do seu coração 3 vezes para dizer: sim, Ele é o Senhor. Sim, Ele é o Senhor. Sim, Ele é o Senhor. O Filho da Virgem, escolhida, doado para toda a humanidade, para que experimentemos de todas as graças a maior, que é a salvação e a vida que somente Ele pode nos dar. Meus irmãos e minhas irmãs, ouvindo a beleza da palavra de Deus e ao mesmo tempo ouvindo o exemplo de santas mulheres como a Virgem Maria, eu me lembrei de uma mulher da Bahia, uma mulher mais do que especial, amada por todos. Até alguns anos atrás estava enterrada aqui na capela ao lado, e foi em definitivo levada para o Hospital Santo Antônio, onde está hoje, onde estão seus restos mortais. Eu falo de Irmã Dulce, o bom anjo da Bahia. E tem uma história de Irmã Dulce que toca profundamente o meu coração, e que eu gostaria de concluir essa minha palavra exatamente lembrando desse exemplo, que é o exemplo das mulheres, e nesse exemplo, o exemplo da Virgem Maria. Vejam só, vocês sabem muito bem, eu conheci a Irmã Dulce como eu conheci,
E essa mulher saía de casa em casa, de barraco em barraco, até mesmo nos palácios, pedindo esmola para os seus pobres. E todo mundo ajudava, nem que fosse com uma moedinha, porque sabia que aquele dinheiro ia ser doado aos que necessitavam. Pois bem, irmã Dulce já havia construído a primeira ala do seu hospital, mas ela queria construir uma outra ala. Qual o resultado disso? Ela foi atrás de um grande empresário aqui da Bahia. E lá chegando disse: eu desejo construir uma nova ala, só que agora para as crianças excepcionais. Eu gostaria que o senhor me ajudasse. Esse empresário, muito inteligente e falante, resolveu, como sempre fazia, antes de dar o dinheiro, fazer um grande discurso. E foi isso que ele fez naquele instante. Começou a falar com a irmã Dulce que era necessário ter eficiência, que construir não era fácil, que o dinheiro não era também fácil de captar, e fez um grande discurso. E à medida em que esse homem falava, a irmã Dulce colocou apenas uma mão sobre a sua orelha. Mas ele continuou o discurso. E quando ele parava, a irmã Dulce tirava a mão. E quando ele continuava, a irmã Dulce colocava a mão. E ele parava e ela tirava aquela única mão. E ele continuava o seu longo discurso e ela colocava a mão sobre a orelha. Pois bem, vendo aquela atitude, ele imaginou: ela não está querendo ouvir o que eu tenho a dizer. E chateado, olhando para a irmã Dulce, perguntou: irmã Dulce, por acaso a senhora não está interessada naquilo que eu tenho a dizer? E irmã Dulce, na sua simplicidade, levantou os seus olhos, olhou para aquele grande empresário e disse: não, meu filho, não é isso que você está pensando, não. É porque você está dizendo tantas coisas importantes que eu tapo a orelha, porque eu não quero que entre por aqui e saia por aqui, mas que entre por aqui e desça para o meu coração. E aquele grande empresário, dando um testemunho sobre irmã Dulce, disse: irmã Dulce falava 3 idiomas. O idioma da mente, porque queria conhecer. O idioma do coração, porque queria amar o que havia conhecido. E o idioma das mãos, porque queria praticar o que havia conhecido e o que havia amado. Que o exemplo desta mulher da Bahia, a exemplo de Nossa Senhora, nos dê a possibilidade de compreender, de amar e de praticar. É isso que hoje o Senhor pede a cada um de nós, e que assim seja.